Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui para apresentar a fase 1 do projeto da disciplina de análise de cenários econômicos. E o tema que a gente escolheu aqui foi é, análise da evolução do volume do valor agregado bruto nos setores, né? No intervalo de 2010 e 2024. Bom, vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente vai trabalhar com a hipótese ceteris paribus, né? Então a gente vai acabar é, observando apenas o que está registrado aqui, os dados que a gente está olhando aqui de PIB e do índice do VAB, é, imaginando o restante do mercado constante. E eu vou começar falando sobre o setor mais menos promissor, né, o mais preocupante, e vou evoluindo, vou falar sobre os setores que registraram maior evolução durante o período analisado. Então, qual foi o setor que é o mais preocupante? A indústria. É, de 2010 a 2014, a indústria até cresceu, registrou um crescimento, mas depois disso ela acabou só reduzindo sua participação, né? Ele chegou até ter um pequeno respiro ali de 2017 para 2018, subiu um pouquinho, teve um avanço aí de 0,6, mas nada expressivo e voltou a cair e só começou a subir de novo pós-pandemia, né? Num período de reabertura dos mercados, que acabaram todos os setores crescendo também. Então ele sofreu impacto em 2020 e 2021 começaram, depois com a reabertura, os setores começaram a desempenhar melhor, né? Quando a gente vê e fala de serviços, a gente tem um comportamento diferente já, né? O serviços ele teve apenas os recuos em 2014 e 2015, assim como a indústria teve. Porém, depois disso conseguiu continuar evoluindo e teve um menor impacto na pandemia, né? Conseguiu se recuperar muito melhor, passando de 100 para 120 para 123 no final do período analisado. Agora a gente vai falar do setor que é o mais promissor, né, que é a agropecuária, que até mesmo nos momentos aí em que os outros setores eles registraram recessão, foi um que segurou melhor, né? Então, em, de 2014 para 2015, quando indústria e serviços caíram, a, a agropecuária ela ainda chegou a segurar, ela não caiu, ela se manteve, ela registrou crescimento ainda em 2015 e só caiu em 2016, onde os demais setores também tiveram uma recessão, né? O ponto mais interessante, que é o ponto de virada de chave, não posso falar assim, mas é um ponto que o agro se distancia dos outros setores, é na pandemia, né? Que é muito interessante porque a gente vê a importância do agro e a força do agro nesses momentos de crise, quando as pessoas nunca param de comer, né? Então, o agro, por ser um setor que era considerado essencial, ele não parou, ele continuou registrando crescimento e foi algo que beneficiou muito ele e destacou muito a participação dele no PIB ao longo dos anos, né? Ele registrou um crescimento de 100 para 149, aumentando é, aí quase 50% do que quando começou. É, Bom, então em resumo é isso. O agro ele teve foi o setor que mais evoluiu. Ele teve uma melhora exponencial comparado aos outros setores. O setor de serviços teve uma evolução mais moderada, né? Evoluiu mais 23%. E a desindustrialização é algo que está preocupando, que estamos vendo a participação da indústria cada vez mais menor no PIB do Brasil.